Olá, eu sou a Lua Valentia e você está na Ordem Espécula. Isso mesmo, agora nós somos mais que um coven, uma ordem. Em decorrência do aniversário de 10 anos da Espécula, nós evoluímos e hoje vamos explicar o processo para vocês. Mas não podemos começar sem antes falarmos sobre um pouco a história da magia do caos. As 5 ondas da magia do caos e onde nós estamos nesse momento e para onde vamos. Afinal, este é um momento histórico. Por que nós estamos dividindo em 5? Porque pentagrama, obviamente. Então, a história da magia do caos se divide atualmente em 5 ondas distintas. A primeira onda, ela vem com o Spare, Austin Osman Spare. E você pode encontrar toda a informação da primeira onda neste livro aqui, Arte e Magia do Caos. É realmente um livro extremamente grande, muito interessante sobre este momento. É o que nós chamamos de a corrente proto-caótica. Por que proto? Porque a magia do caos ainda não tinha este nome, tá? Ela foi criada, a fundação real da magia do caos, ela foi criada na obra visionária do Austin Osman Spare, que nasceu no dia 30 de dezembro de 1886, em Londres. Então nós vamos ver aqui, durante praticamente toda a história da magia do caos, o grande fundamento é europeu, mais precisamente inglês e irlandês. Obviamente, agora temos aquele molho brasileiro também, que não pode faltar. Mas nasceu com o Spare londrino, que faleceu dia 15 de maio de 1956. Ele era um artista, um pensador, um ocultista, e ele se sentia à margem da sociedade vitoriana do tempo dele. Aqui está um autorretrato. Ele teve contato sim com Crowley, mas ele não gostava de como Crowley via a magia. Então, ele desenvolveu seu próprio sistema chamado Zos-Kia Cultus. Então, a magia do caos, ela começou com esse nome, Zos-Kia Cultus, que era um sistema profundamente introspectivo. Ou seja, olhamos para dentro para, a partir do momento em que enxergamos no nosso inconsciente quem somos, o que queremos, para onde vamos, nós projetamos o nosso próprio sistema ao universo. Então, nesse sistema, o corpo Zos e a consciência ilimitada Kia formam um eixo de operação mágica. Então, para ele, a magia não tinha a ver com autoridade, como com Crowley. Não tinha a ver com hierarquia, como com Crowley. Não tinha a ver com símbolos que eram herdados de outras instituições. Não era institucionalizada. Não. Era um processo interno de acesso ao inconsciente profundo. Inclusive, o trabalho dele inspirou, assim dizem, Freud. Então, ele trabalhou o desejo, a imagem e a vontade para operar a realidade. Também tem muito a ver com o processo de manifestação que conhecemos hoje. Manifesta a sua realidade, também opera. Ou seja, eu tenho o meu desejo, o meu intento, o que eu quero. Eu transformo esse desejo, o meu intento, numa imagem que é o sigilo. Eu direciono essa imagem para minha vontade e assim eu opero, eu modifico a realidade de acordo com o que eu quero. Então, o sigilo não é uma criação
do Sper. Porém, ele inovou o método do uso do sigilo, porque o sigilo agora passou a ser uma tecnologia psíquica. Não como um símbolo a ser venerado, não, mas como uma implementação direta ao quê? Ao inconsciente. Então a gente vai contornar a censura, a autocensura. Sabe o que a gente faz hoje quando a gente fica ouvindo subliminal de reprogramação mental? A gente está contornando aquela voz que fala que não somos capazes, que somos apenas humanos, que somos limitados. O uso do sigilo é essa linguagem simbólica no subconsciente. Através do quê? Do estado de gnose. Que para ele não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com um ato devocional, não é um ato teológico. Mas para o Sper é um ato fisiológico, erótico, onírico e instintivo. Então, por isso que a magia do caos hoje, ela é muito conectada com essa questão de atingir a gnose por um ato sexual, por exemplo. Justamente por isso. Porque o Sper falava muito sobre a questão erótica na sua obra. Ele via esse estado de transe como um colapso momentâneo, ok? Mas condicionado. Ou seja, você tem um propósito. Você não está ali entrando em gnose só por entrar. Não, é para você projetar esse sigilo no inconsciente. Silenciar completamente o seu sensor psíquico e conseguir aquilo que você deseja. Então, o mago pro Sper não é aquele que se submete. É aquele que cria. Então, a magia, ela é um ato estético, nesse sentido, de criar uma estética com um valor. E qual que é o valor? A sua verdadeira vontade. Então, ele foi marginalizado em sua época, porém, ele se tornou uma grande influência e uma influência no ocultismo no geral, tá? Então, ele é a primeira onda, ele é o fundamento. Não era ainda magia do caos, mas é o que a gente entende hoje. Obviamente que evoluímos. Vimos o que funciona e o que não funciona. Então, quais que são os conceitos principais dessa primeira onda? Zos, como corpo, Kia, como consciência universal. Gnose pessoal acima de qualquer dogma. O artista como um mago. Magia como tecnologia psíquica, não como religião. E o sigilo por meio da implementação subconsciente. Ok? Então, aí, desta primeira onda, entramos na segunda onda. Desta primeira onda, entramos na segunda onda, a corrente pós-moderna, com Libernu e Psiconauta, nos anos 70, representando por Peter Carroll e Ayotte, os Iluminados de Thanateros. Então, na década de 1970, aí sim a magia do caos entrou com este nome. Inclusive, o Peter Carroll queria simplesmente falar de caos como Deus, mas ele viu que o termo Deus não era o suficiente. O termo caos era muito mais intrigante. Então, juntamente com Ray Sharing, ele criou os Iluminados de Thanateros, de Eros e Morte. Então, esta onda, ela formalizou as ideias do Sper num sistema que tinha coesão. Então, quais são os principais conceitos dessa onda aqui? Nós enxergamos a crença como uma ferramenta. Eu creio porque
A crença faz com que eu seja capaz de mudar a minha realidade. Se é uma crença que me atrapalha, que não me ajuda em nada, então, tchau, não entra para minha ferramenta. Só entra para minha caixa de ferramentas as crenças que fazem sentido com o estilo de vida que eu quero levar. Então, por exemplo, se eu quero levar um estilo de vida epicurista, que ama beleza, que ama sensualidade, eu não posso ter uma crença em nenhum Deus que queira me cortar o meu acesso à beleza, à sensualidade, porque não faz sentido, não me ajuda. Se eu quero ser uma pessoa livre, eu não posso ter uma crença em nenhum Deus que me oprime, porque não faz sentido, eu estou em busca da liberdade. Então, nós enxergamos a crença como algo moldável, como uma ferramenta. Nós mudamos os nossos paradigmas. Ou seja, primeiro, mapeamos o que nos foi imposto e o que eu posso mudar. O que realmente é um fato e o que é simplesmente um paradigma que me foi jogado. Então, e nós colocamos os resultados acima da tradição. Não importa o que sua tradição fala. Ah, tem que ser feito dessa forma. Esta forma está me trazendo o resultado que eu quero, que eu almejo. Esse paradigma está me dando a visão de mundo, me ajudando a coordenar o mundo da maneira que me ajuda? Essas são as perguntas que nós nos fazemos. Então, a magia do caos, na década de 70, ela é uma resposta pós-moderna aos sistemas cerimoniais que estavam estagnados, e ela começou a abraçar, ao mesmo tempo, o niilismo e a inovação. Então, quais são os conceitos chaves disso aqui? A crença, ela é maleável. Podemos mudar nossos paradigmas. Ou numa linguagem de hoje, né? A nossa programação mental. Podemos mudar a nossa programação mental. Devemos experimentar, ver o que dá certo, o que funciona, o que não funciona. A técnica mágica precisa estar acima da tradição. Ok? Então, esta é a segunda onda. Aí entramos na terceira onda, que é no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, onde nós temos o surgimento da tecnomagia e dos hipersigilos. Porque nós temos uma explosão de tecnologia, explosão, o início ali da internet, explosão da cultura pop. Então a magia do caos, ela começa a se fundir com o digital. Então ela introduz um subtipo que é a tecnomagia. Inclusive a IoT sempre utilizou muito a tecnomagia. Ela começou a utilizar rituais cibernéticos com uso de computadores, internet, mídia. A mídia como ferramenta mágica. E o hipersigilo, então no começo nós tínhamos o sigilo lá com o SPER, agora nós temos um conceito de hipersigilo, que foi popularizado pelo Grant Morrison nos quadrinhos Os Invisíveis, que é o que? Você tornar uma obra de arte como um sigilo e mudar a sua realidade a partir dessa obra de arte. Então, nós estamos falando de magia narrativa, feitiço narrativo, que vai evoluindo ao longo do tempo. Vai misturando o quê? A narrativa da obra de arte, dos quadrinhos, com a identidade imbuída ali nos quadrinhos e a intenção que você coloca com cada quadrinho ali. Então, cada vez que o personagem que representava o Grant Morrison superava algo, o Grant Morrison, o mago, também superava. E com isso, ele conseguiu fama, status e riqueza. Então, paralelamente, nós também temos, durante essa época, obras científicas extremamente importantes, como o Chaos, Making a New Science, que fala sobre a nova ciência, do James Gleick,
que tornaram-se textos praticamente sagrados para muitos magos do caos. Então, fala sobre fractais, a imprevisibilidade e os sistemas emergentes. Então, eram ideias da ciência que falavam muito sobre como que a realidade, na verdade, é caos. Como que não conseguimos prever muito bem o tempo, como que o efeito borboleta ele opera na nossa realidade, a ponto de uma borboleta que bate suas asas no Brasil conseguir fazer uma tsunami no Japão. Então, são ideias de que não precisamos colocar muito esforço, não precisamos matar uma boiarada inteira para conseguir um esforço. Porque o efeito dominó dentro da magia do caos, ele ocorre com essa ideia da fractal, com essa ideia do efeito borboleta. Então, temos o hipersigilo, magia narrativa ao longo do tempo. Então, quais são os conceitos chaves? Quais são os conceitos-chave da terceira onda? O hipersigilo, magia narrativa ao longo do tempo, o hackeamento da realidade. Então, já começamos a falar sobre vamos hackear a realidade, vamos reprogramar a realidade, reprogramar a mentalidade. O oculto encontra a cultura pop. Então, hoje, se eu quero louvar o super-homem, eu vou louvar o super-homem. Se eu quiser me impregnar das ideias do super-homem, do arquétipo do super-homem, eu posso. Ou de qualquer personagem da cultura pop, porque a gente entende que o arquétipo é aquilo que carrega realmente a energia, a força, o conjunto de símbolos que a gente quer. E a gente tem também o cyberpunk. A gente começa a ter uma estética mais cyberpunk dentro da magia, dentro do universo oculto. Então, essa foi. Pode falar. Eu acho que só foi Desculpa, o Lua, áudio eu dela. bati errado. Ah, sem problema. Então, essa foi a terceira onda. Quarta onda, que é provavelmente a onda na qual vocês conheceram a magia do caos, que é a renascença dos servidores. Então, anos 90, anos 2020, antes, muito antes do Tommy Kelly, a gente tinha o Fotamecos, vários outros servidores também. Esta onda, ela vai testemunhar a democratização da magia do caos. Então, figuras como o Tommy Kelly, ele tornou a magia muito fácil quando ele criou um sistema de servidores como os 40 servidores. Esse sistema funciona muitíssimo bem. E o que são servidores astrais? São construtos mágicos, independentes, que vão combinar arte digital, oráculo com arquétipos. Então, eles funcionam tanto como oráculos como arquétipos que você pode invocar ou evocar. Invocar quando eu quero aquelas características para mim e evocar quando eu quero que eles trabalhem para mim, certo? Outra questão é que as redes sociais permitiram que a magia do caos se espalhasse de uma forma muito mais global. Não é que não existisse magia do caos, existia com a IoT no Brasil, claro, mas de uma forma na qual todo mundo tem muito mais acesso, isso é a primeira vez. Então, a magia do caos começou a se espalhar, começou a inspirar milhares de pessoas a criar os seus próprios sistemas, seus próprios memes, suas superstições, mas agora não chamamos de superstições, nós chamamos de hiperstições, ou seja, magia narrativa, que funciona. Eu não quero uma superstição tola que me faz perder tempo. Por exemplo, não pode passar debaixo da escada. Não, eu quero uma superstição que fala, toda vez que eu vejo o número 8, eu sei que é boa sorte. Reforça algo positivo em mim, certo? Então, essa fase foi marcada pela personalização,
pela experimentação comunitária, pela distribuição de massa em conteúdo baseado no caos. Então, quais são os conceitos aí dos anos 90 aos anos 2020? Os conceitos da quarta onda? Baralhos digitais, servidores psicológicos, sistemas de sigilos acessíveis, o caos encontra terapia, então sim, muito se fala em terapia, pop caos, arquétipos simbólicos, integração com as redes sociais e rituais em massa, rituais online cada vez mais acessíveis. Esse provavelmente foi o período em que você conheceu a magia do caos. E agora nós estamos na quinta onda, a corrente metamoderna. E antes de eu entrar nisso, nós temos algo que muda tudo, que é a nova versão do Liber Nu e Psiconauta, lançada em 2020. Vamos dar uma olhada rapidamente nessa comparação aqui? A versão de 2025, ela diz tudo. Ela é muito mais elegante, ela é muito bem feita em termos, inclusive, estéticos, tá? E essa estética, ela revela algo mais profundo sobre a mudança da magia do caos. Os fundadores da magia do caos cresceram, se desenvolveram, evoluíram. E perceberam que criaram em si mesmo uma tradição. Só que a grande ordem que simbolizava a magia do caos, a IoT, se por um lado os que criaram a magia do caos estavam evoluindo, por outro lado, a IoT estava degredindo. Por vários processos internos, questões internas, que levaram inclusive o Peter Carroll a sair da IoT. Então, nesta nova versão, o Peter Carroll, ele liberta a magia do caos dos iluminados de Thanateros. Então, nesta nova versão, a magia do caos, ela deixa de pertencer a uma ordem. O Liber MMM, as instruções não são mais para esta ordem específica. E ela se torna livre para qualquer magista, de qualquer ordem, de qualquer origem, praticar o que está aqui. Ela não pertence mais a nenhuma ordem. Ela revolucionou a sua própria história. Ela se libertou da sua própria ordem. Então, e por outro lado, está mais bem escrito, está mais adulto, digamos assim, mas ainda assim com a mesma temática. Nem tudo mudou. Porém, tanto a estética mais elegante quanto a questão de se libertar da IoT, isso já diz tudo. Agora nós estamos na quinta onda, na fase metamoderna. Nós estamos vivendo o metamodernismo. Nós não somos mais pós-modernos, nós somos metamodernos. Tanto que o Facebook agora é meta. E a palavra meta, ela simboliza tanto algo que é autorreferencial, ou seja, fazemos autorreferências o tempo todo quando postamos nas redes sociais, por exemplo, sobre nós mesmos. Mas ela também fala sobre algo que é além do moderno. São dois significados num único termo. Então, a magia do caos, ela não está mais presa às experimentações. As armadilhas do, sou rebelde contracultural. Não, ela amadureceu. Ela se tornou em si mesma uma tradição coerente que ao mesmo tempo, quebra os grilhões e constrói a sua própria identidade em constante evolução. Então, essa nova fase, ela vai marcar essa mudança que é clara. Ela vai integrar a espontaneidade, a intencionalidade,
a inovação com a disciplina. E isso requer metodologia. Não é só, vou aqui espremer, vou aqui cortar, quebrar o vidro, transformar o vidro num pó de vidro e ver se comer pó de vidro vai dar certo ou não. A gente sabe que não vai dar certo. Então, se a gente sabe que não vai dar certo, para que ficar se induzindo ao erro? Não. No metamodernismo, nós somos autorreferências, como estamos além do modernismo. Este paradigma cultural que sucede o pós-modernismo, ele é contraditório. Ele vai oscilar entre a ironia e a sinceridade, o relativismo e o significado. Ou seja, nós não somos 100% relativistas, porque tem coisa que não dá para relativizar. Não, tem coisa que você olha e fala, não, isso realmente é terrível. Isso realmente não dá. Não dá para relativizar. Já vi gente, por exemplo, tentando relativizar violência contra a criança. Não tem como. Isso não vai ser relativizado. Não importa. Certo? Então, sim, existem algumas questões que serão relativizadas, existem algumas outras questões que terão significado. Existem algumas questões que serão fragmentadas e existem algumas questões que serão totalizadas. Depende do quê? Do contexto. Não é nem isto, nem aquilo, para voltarmos lá na nossa origem. Nem isto, nem aquilo. Origem do Austin Spare. Certo? Em vez de resolver essas tensões entre o que é tradicional, o que é contracultural, em vez de ficar resolvendo isso, a gente abraça esse caos. O metamodernismo abraça esse caos e transforma esse caos em uma força gerativa para aquilo que a gente deseja. A gente vai cultivar uma postura simultaneamente que é crítica e que é também construtiva. Não adianta só criticar, a gente tem que construir alguma coisa. Não adianta só destruir, a gente tem que construir alguma coisa. Não é só destruir conceitos, é construir algo. Então, a gente permite ter uma visão entre as práticas herdadas que funcionam e aquilo que ainda pode surgir, tá? Então, a gente autorreflete aquilo que a gente tem e produz o que a gente deseja. Então, o mago do caos, hoje em dia, ele não é mais um místico marginal apenas. Apenas um iconoclasta que vai, vou destruir tudo. Não. Ele, hoje em dia, é um arquiteto de rituais. Eu não vou desmontar por desmontar. Eu vou projetar a minha realidade por meio de símbolos, por meio de um sistema, por meio da vontade. Eu vou refinar a minha agência, a minha coerência. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje o transcender o caos. Com magos, por exemplo, como Angel Miller, que também é um maçom. E que ele mescla maçonaria com magia do caos muito bem. Então, nós não estamos rejeitando o caos, nós estamos recontextualizando o caos. Vemos o caos como uma fonte de inteligência gerativa, não algo desordenado. Então, o caos, ele é algo fértil, do qual a estrutura vai emergir não como o inimigo que a gente vai vencer, mas com essa força criativa que deve ser moldada. E é por isso que nessa fase a magia do caos exige ainda mais disciplina, autoconsciência, foco sustentado. Ela não é o caminho, este não é o caminho para quem busca só indulgência, para quem busca fuga. Não, este é um caminho hoje para quem quer construir o seu próprio sistema, para quem quer sentar-se ao trono do caos e se tornar
soberano. E hoje ela se define por refinamento, síntese, poder de síntese e autoria. Você é o autor da sua própria história. E com isso, nós temos que surgiu, na verdade, na quarta onda, em 2016, e este ano temos 10 anos de espécula. E vocês estão aqui para celebrarem os 10 anos da espécula. Então, nós temos os especulares que surgiram na quarta onda, mas nós nos identificamos ainda mais com a corrente metamoderna, com a quinta onda, que é o presente. Afinal, foram nos anos 2020 para cá que realmente a espécula tornou-se ainda mais forte. E é neste contexto que hoje nós nos vemos como uma ordem, porque nós ordenamos a nossa verdadeira vontade. Nós temos sim um sistema, assim como a IoT tinha seu sistema. Mas já que o Peter Carroll libertou a magia do caos de qualquer ordem, então nós tomamos para nós este desafio de criarmos a nova referência da magia do caos, que é a espécula. E agora eu gostaria que a Nana falasse um pouco sobre os valores da espécula, porque ela escreveu um artigo sobre isso. Nana, se você puder falar, por favor. Posso sim. Enquanto isso, quem me conhece sabe que eu gosto sempre de uma colinha. Eu Mas também. a gente pensou os valores de uma maneira que abarcasse bem o que a gente realmente espera para a espécula em termos de, não somente de, eu não falo de personalidade, porque personalidade nós temos únicas personalidades, temos múltiplas, mas o que a gente espera em termos de vivência mesmo. Como o que que a gente vive, como que a gente vive, quais são, por exemplo, os nossos propósitos. Em falar em propósito, um dos nossos valores é propósito. Então, ele não é somente aquilo que passa, uma motivação de, ai, segunda-feira acordei e vou começar a academia. O propósito é realmente a sua verdadeira vontade. O que você espera para essa verdadeira vontade, o que que você, aonde você quer chegar, aquilo que realmente ressoa com a sua alma. E isso é o primeiro pilar de todos os nossos valores aqui da espécula. Principalmente porque sem propósito, sem você entender sobre a sua verdadeira vontade, como que você sabe que você realmente quer estar aqui? Como que você sabe que você realmente quer se dedicar à ordem? Não tem como. Nós precisamos desse propósito. Então, normalmente, as pessoas que não têm esse propósito muito bem estabelecido, elas não conseguem conduzir. Na verdade, elas são conduzidas. Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você não conhece a sua verdadeira vontade, fique tranquilo, porque alguém vai imputar a verdadeira vontade dele sobre você. Então, você vai realmente viver o seu propósito ou viver o propósito de outras pessoas. O segundo valor que nós temos aqui na espécula é a compostura. E quando eu digo de compostura, não é frieza, não é aquilo que, nossa, a pessoa muito fria, uma pessoa que não se entrega, uma pessoa que não demonstra emoção, mas sim ter domínio emocional e fazer muitas vezes a melhor escolha possível para você mesmo. A compostura, muitas pessoas elas entendem também como inteligência emocional. Você conseguir ser inteligente na hora, ok, qual é a melhor estratégia emocional que eu preciso usar agora? Como que eu devo reagir? Será que eu devo reagir com um pouco mais de firmeza ou será que eu devo reagir com um pouco mais de cautela? É essa compostura de entender onde que está o seu momento e qual o momento emocional que você se encontra também. Terceiro propósito, terceiro valor, perdão, consistência. Então, a consistência de acordar todos os dias, fazer o treinamento, se dedicar para você mesmo, se dedicar para o seu trabalho, enfim, para os seus filhos, o que seja, mas é a consistência de acordar e fazer o que tem que ser feito, dia após dia.
Então, enquanto muitas pessoas elas oscilam entre entusiasmo, que é movido pela motivação, que a gente falou no primeiro valor, outras pessoas são movidas pelo propósito e isso cria a consistência de realmente fazer todos os dias o que deve ser feito. Então a consistência ela vence muitas vezes talento, sorte, inspiração. Aquilo que a gente fala que é foi momentâneo. A consistência ela vence tudo isso. Tem um livro inclusive do Robert Greene muito bom, um livro que ele lançou que é sobre Do maestria. O livro chamado Mastery. Maestria. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não Oh, ouvi. não, não, eu só tava falando exatamente isso, o nome do livro. É Maestria. Ele é muito bom. Nesse livro, o Robert ele fala sobre como os mestres eles não nascem gênios. Não existe essa genialidade. Mozart não nasceu Mozart. O Mozart ele se construiu Mozart. E ele realmente explica por A mais B, com histórias verídicas e também com a teoria dele, que é muito bem construída, inclusive, o porquê que a consistência ela vence essa sorte, esse momento. Um outro valor importante, discernimento. E o discernimento é a capacidade de você identificar padrões, sutis, perigos, é você conseguir entender o que não é dito, você conseguir entender nas entrelinhas. Ou seja, vai totalmente contra uma ingenuidade. Então a gente fala sobre o valor de você ser lúcido, ter discernimento. Será que realmente aquilo que é dito é aquilo que é dito? Ou você está sendo ingênuo e está comprando uma ideia? Então, conseguir entender o que, filtrar principalmente o que é ilusão do que é realidade. Um outro valor importante, são 8 valores, tá? Mas vamos junto. Um outro valor importante, alta performance. Alta performance, ela pode ser entendida como um compromisso com a excelência. Então, não é somente você se esforçar durante 2 meses, por exemplo, e pronto, entregar o que tem que ser entregue. É a excelência. Qual é a qualidade daquilo que você está entregando? E isso a gente pode colocar, por exemplo, no treinamento. O diário realmente ele reflete o que você está passando durante o seu treinamento, ou o diário você está escrevendo por escrever, que saco, tem que mandar o diário para Astra. Nossa, que inferno. Então vou lá escrever de qualquer jeito. Não, você tem que fazer com alta performance. Se você realmente está se dedicando para o treinamento, para a ordem, então a gente espera uma certa alta performance disso. E a alta performance a longo prazo, ela se consolida até como um traço de identidade, um traço de capacidade. Então a pessoa ela se torna não somente né, uma pessoa com alta performance aqui no treinamento, mas ela consegue também prever isso para outras áreas da vida, como trabalho, estudo, relacionamentos, enfim. Um outro valor importante é resiliência. Quando eu falo de resiliência, atenção, né? Não é somente aceitar, eu tenho que aceitar tudo. Não. Como eu falei para vocês, um outro valor é discernimento. Então, vale a pena a gente discernir o que a gente deve aceitar ou não. A resiliência, na verdade, é a arte de não se quebrar por dentro. Então, muitas vezes vão vir obstáculos, vão vir desafios. A vida por si só ela é desafiadora, mas como que você vai lidar com esses desafios? Então, quando a gente desenvolve resiliência, a gente entende que o sofrimento ele é inevitável. Mas você pode escolher. Você vai desistir por esse sofrimento ou você vai continuar persistindo, independente do momento de vida que você está escolhendo viver. Um outro valor, coragem. Então, aqui a gente vai falar muito sobre coragem. Acho que a coragem é um ato que nós temos que fazer todos os dias. Acordar e vamos ser corajoso. A maioria das pessoas, elas vivem tentando evitar desconforto. Então, até na psicologia, a gente fala muito sobre o mecanismo de fuga e esquiva. Então, ou a gente está fugindo de algo, se esquivando de algo, a coragem é você realmente enfrentar. Inclusive, a coragem ela é um valor que muitas pessoas elas têm tanta dificuldade de desenvolver que elas se tornam muito ansiosas. A ansiedade, no fundo, ela fala sobre uma necessidade de você desenvolver um pouquinho mais de coragem. Então, ela é expansão, você quer expandir o seu território, você ter coragem de levantar todos os dias, fazer o que tem que ser feito com alta performance, mas realmente encarar o que tem que ser encarado. E por último, mais ou menos importante, acredito que é um dos mais importantes, auto-amor.
Então, o alto amor é você se valorizar constantemente. Não somente no treinamento vocês vão ter aquelas 2 horas semanais de alto amor, né? De autocuidado, mas o alto amor é um ato que a gente tem que praticar todos os dias. A Lua até comentou sobre você se tornar o seu próprio sistema, você se tornar o seu próprio Deus criador. E como a gente vai conseguir atingir esse patamar se nós não estivermos calcados no alto amor? Então, é respeitar a si mesmo, colocar limites claros, inegociáveis. É um autocuidado contínuo, não somente do corpo, que também é importante, mas também do seu conhecimento, da sua imagem, da sua postura, da sua riqueza. Então, nesse sentido mais profundo, o auto-amor, ele realmente é uma forma de autocultuação e entender a própria existência, sua própria existência. Né, como é que você vai atingir essa sua verdadeira vontade? Precisa também estar calcada no auto-amor. Ok? Alguma dúvida? Gente, Perfeito. alguém Algum quer falar comentário? alguma questão do que foi dito? Astra, Ok. você quer colocar Outra alguma coisa? questão da nossa primeira fase? Sim, sim, sim. Eu acredito que até é importante, né, esse momento da nossa transição para a ordem, né, e durante muito tempo a gente se organizou em forma de círculo, né, e se referindo como círculo, e representava muito bem, esse propósito que pessoas reunidas em torno de práticas, dos estudos, as vivências que a gente compartilha aqui, né, e esse espaço de troca, uma orientação coletiva, né? E justamente com o tempo, a gente acabou deixando de caber dentro dessa nomenclatura, né? Isso tem muito a ver com o que hoje nós somos, o que hoje é o treinamento em si, né? Que é um trabalho amadurecido, né? Uma estrutura mais aprofundada, os estudos de uma forma mais sistemática e essa responsabilidade que a gente assume com nós mesmos individualmente de uma forma diferente, a forma que nós aqui, né, cada um que estamos fazendo parte, que vamos nos portar perante a nossa vida, perante a própria magia em si, como a gente vai lidar com isso tudo, né? E a mudança, né, para se tornar ordem espécula, não sendo somente uma parte de nomenclatura, uma simbologia, mas realmente essa reflexão do que a gente é, do que a gente construiu e estendendo para além da ordem em si, é isso que o treinamento vai proporcionar na vida aqui de cada um, né? Esse amadurecimento do nosso trabalho magístico, esse nosso amadurecimento pessoal que nos levam a resultados melhores, a mudanças que vão vir para realmente somar o nosso caminho, né? Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Astra. Nana e Astra. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o que a gente espera agora em fevereiro, né? Na primeira fase, na primeira etapa de vocês. Então, eu fiz aqui algo que vai auxiliar incrivelmente, que é o nosso subliminal da primeira parte, está tanto em inglês quanto em português, que esse aqui é da imobilidade. Então, é o primeiro exercício lá do Liber no Psiconauta, é o primeiro exercício do Liber MMM, tá? Que tá aqui o livro, que tá em português para vocês. Então, o que vocês vão fazer durante este fevereiro? Imobilidade. Disponha o corpo em qualquer posição confortável e tente permanecer nessa posição pelo maior tempo possível. Gente, veja, estou com frio? Estou com calor? Será que se eu ficar com essa blusa de frio, eu vou sentir calor nesse momento? Façam essas análises, beba água, vá ao banheiro, faz o que tem que ser feito antes de entrar aqui, tá? Procure não piscar, nem mover a língua, os dedos ou qualquer parte do corpo, ok?
Não deixe a mente fugir, em vez disso, observe-se passivamente. Só observa os próprios pensamentos. Você verá o quê? Que o que parecia uma posição confortável pode se tornar agonizante com o tempo. Mas persista. Reserve um período todos os dias para essa prática. Ela é fácil de encaixar na rotina, pois pode aproveitar qualquer momento de inatividade que surge ao longo do dia. Lembre-se de anotar os resultados no seu diário mágico. Aí fala dos 15 minutos, né? Aqui, o que eu coloquei nisso? Eu coloquei também os subliminais, porque a gente tá num novo nível, né? Então, enquanto você tá lá imóvel, a gente está também organizando sua mente. Então, vamos lá, as afirmações. Minha mente está calma e perfeitamente imóvel. De novo, as afirmações estão tanto em inglês quanto em português. Sou estável, enraizada, inabalável no meu centro. O meu chakra raiz, foquei no chakra raiz, depois cada fase vai para um chakra diferente. O meu chakra raiz está ancorado, estou seguro no meu corpo e neste mundo. O meu chakra sacral flui limpo e soberano. O desejo move-se apenas pelo meu comando. Estou protegida em todos os níveis, sou bem-sucedida por alinhamento, estou pronta para manifestar. A minha vontade está carregada e precisa, estou no controle. A minha atenção é disciplinada, a realidade responde, tá? Então, vocês podem ouvir isso durante esse período aqui. Então, o que que você faz? Olha, mamão com açúcar, né? Primeiro, ouve o banimento Yaô, que também tá cheio de subliminal ali. Ouve isso aqui parado, simplesmente prestando atenção no nos seus pensamentos. E, gente, você só vai ouvir sussurro, tá? É normal, porque não é pra você ficar ouvindo as afirmações. É subliminal. Não precisa prestar atenção nas afirmações. E depois, quando acabar, houve o banimento de novo. Então, nas nossas práticas, nós sempre temos o banimento antes e depois. Lua, não quero fazer isso. Eu quero fazer um método original. Eu quero escolher um banimento e fazer imobilidade sem nenhum subliminal. Ou eu quero colocar outro subliminal. Vai a seu critério. Eu fiz isso para ajudar, não para atrapalhar. Mas se não quer ouvir essas afirmações, Lua, eu quero ficar parada por 45 minutos, mas ficar ouvindo afirmação de riqueza. Só que tem que ser subliminal, porque você não vai ouvir a afirmação. O que a gente está querendo é que você preste atenção nos seus pensamentos, tá entendendo? Isso aqui é um hackeamento, a gente está hackeando o método, porque a gente está acelerando o método. Porque não. Já que eu tô parada observando o meu pensamento, deixa que, por outro lado, esteja reprogramando meu pensamento da melhor forma possível, tá? Essa é a ideia. Então, o banimento a gente já sabe como que faz, mas vou mostrar de novo para quem chegou depois ou não sabe. É o Yaô. Toda vez que falar I, a gente coloca os braços para cima, não sei se tá vendo. Os braços assim e abriu assim, ó, que nem Jesus. Fez o triângulo invertido, colocou na frente do umbigo e fala oh. Então na música várias vezes fala oh. Faz isso também. Lua, hoje eu tô doente, não posso fazer o movimento. Tudo bem, porque só ouvir já ajuda. Mas banimentos 2 vezes ao dia, imobilidade 45 minutos, escreveu na folha. Escreveu no seu diário e manda pro e-mail que a gente vai mandar para vocês. Então, como que é o diário? Qual que é o seu estado? Qual que é a data? Qual que é a temperatura? O seu humor? Como é que foi a prática? O que que sentiu? A gente quer ver evolução. Você não vai, de primeira você não vai. Quero ver sua evolução. Quero saber o que que foi difícil, o que que não foi.
E agora a gente já tá facilitando o processo com esse subliminal, tá? Então, vou mandar o e-mail para você. Não vou falar o e-mail aqui, porque esse vídeo vai pro YouTube, mas o e-mail eu vou deixar lá no grupo para vocês. Vocês mandam o diário para esse e-mail. Assim vocês não vão Perfeito. saber quem tá lendo o diário de vocês. O e-mail tá no chat. O chat não aparece no YouTube, né? Não aparece. E vou mandar também pro grupo de vocês, tá bom? E além disso, então, banimento 2 vezes ao dia, imobilidade, todos os dias, até fim de semana. Porque, gente, a imobilidade é o ato de estar imóvel. Isso é muito importante. A imobilidade auxilia na resiliência. A imobilidade auxilia a gente parar, raciocinar antes de agir. A imobilidade auxilia a gente mandar algo direto para o alvo. A imobilidade, ela é E olha só, a gente está trabalhando primeiro o chakra raiz. E o chakra... Pessoas que não têm um chakra raiz muito fortalecido acabam em depressão, com uma fadiga muito elevada, sem, sem, sem gosto para nada. A vida é triste, né? Então, são muitos os sintomas da pessoa que tá com chakra raiz que precisa ser conservado, que precisa ser aberto, que precisa ser equilibrado, que precisa ser reforçado. Então, a gente começa na imobilidade com isso. Até porque, gente, muitas vezes a gente esquece do chakra raiz, quem trabalha muito com espiritualidade, e se sente deslocado do corpo até, por se esquecer desse chakra. Então, essa parte da imobilidade é fundamental, tá? As reuniões serão quase todo domingo, exceto o último domingo do mês, que será só para nós aqui, os Illuminati, para a gente conseguir rever tudo e ver como é que tá sendo a evolução e se reunir mais, tá? Então, além disso, o autocuidado 2 horas por semana para vocês. Como vocês vão fazer esse autocuidado? Se vocês querem pegar 1 hora da semana para terapia, excelente. Eu já considero 1 hora de terapia. Agora, a outra hora não pode ser cabeleireiro. O que é o autocuidado? É você montar o seu próprio altar e você alimentar esse altar com aquilo que você ama, se cuidar. Ter um momento para se cuidar perante o seu próprio altar. Isso é autodeificação. Então, aqui na espécula, sim, nós fazemos a autodeificação. E aqui na espécula, sim, quando vocês atingirem os graus maiores, vocês têm... Aliás, vocês sempre têm essa liberdade, mas ainda mais liberdade para fazerem seus próprios servidores, para trazerem seu próprio sistema astral, para incluir esse sistema como uma irmandade. Então a gente está o quê? Se solidificando. Assim como quando um país quer reconhecer a independência, esse país precisa que outros países também reconheçam sua independência para ser realmente um país independente, para se formar realmente uma nação. Assim também é a mesma estratégia astral que nós estamos utilizando. Você reconhece a espécula reconhece também o seu sistema, e assim a gente expande o sistema. Mas agora que nós estamos começando, é por isso que esse treinamento é tão fundamental. Para que quando chegar na fase de você realmente criar e sustentar o seu próprio sistema, você já está preparado. Você tem aquela força. Porque o que acontece e o que eu reparei na criação da espécula e durante todos esses anos, quando nós não temos uma força grande, quando não sabemos o que somos, nós somos engolidos por outras egrégoras,
nós somos engolidos por guerras astrais, nós somos egrégoras maiores, sistemas maiores que não gostam, eles tentam ou nos ignorar e ao mesmo tempo nos atacar, e é assim que funciona. Então, para que a gente consiga sustentar um sistema, primeiro a gente precisa se sustentar. Cada batalha é uma oportunidade para afiarmos a nossa resiliência. E isso começa com a nossa habilidade de imobilidade. E também com a nossa habilidade de sermos capazes de cuidarmos de nós mesmos e não colocarmos essa responsabilidade do autocuidado numa terceira pessoa. Ah, porque o mundo é responsável por mim. Não, hoje eu me levanto e me torno responsável pela vida que eu quero construir. A gente toma isso no peito, a gente toma a nossa autorresponsabilização. E ao mesmo tempo somos servidos por esses seres astrais, que nós precisamos sustentar. No meu caso, eu sustento a espécula, eu sustento os especulares. Então, comece com a imobilidade, comece com o seu próprio altar, comece com o seu, com você, com a sua própria sustentabilidade mágica. Comece, construa a sua bateria mágica, quem puder. Sua caixinha de emergência mágica. Ah, no dia que eu não tô bem, abre essa caixinha de emergência mágica. Com tudo lá que já está pré-programado para auxiliar você. Então, o que eu gosto de botar na minha caixinha mágica de emergência? Aqueles sprays limpadores, um cristal que já tá bem. Que já tá cheio, tá? Que já tá limpo, programado e tudo mais. Né? Então, tudo isso pode auxiliar vocês. E vocês podem deixar isso no altar de vocês. E também pensar em si mesmos como uma egrégora. Então, a partir de hoje, tudo que vocês fazem é para alimentar a magia narrativa de vocês. Então, quem trabalha com redes sociais vai trabalhar essa magia narrativa. O que eu quero projetar? Então, não use as redes sociais para ficar reclamando, a menos que seja uma reclamação pontual. Vamos supor, veio um objeto errado para você, você vai reclamar com a marca te devolve. Ok, isso faz sentido. Mas não use as redes sociais para ficar comentando de toda tragédia, de todo problema, de todo pensamento ruim. Pelo contrário, use as redes sociais para se elevar, para elevar a sua narrativa, para usar os símbolos, reforçar os símbolos que você deseja que sejam reforçados e que sejam sempre vistos como você, e também para elevar aqueles que trabalham com você, ou seja, suas deidades, os seus guias, os próprios servidores. Ser um altar para você e suas práticas. Pode falar, Nana. Não, só queria comentar uma dica de magia narrativa que uma paciente minha que trabalha muito com magia narrativa, ela me trouxe. Ela também é uma magista do caos. Ela tem o costume de pegar um celular dela, gravar um áudio dela comentando: hoje o que que eu quero pra mim? Eu quero pra mim isso, 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 isso. Eu sou dessa e dessa forma. Eu me vejo dessa e dessa forma. E ela grava esses áudios semanalmente e ela vai escutando esses áudios. Ela vai escutando esses áudios, como se fosse um subliminal que ela mesma fez para ela. É bem interessante, inclusive. Dessa forma, ela foi construindo a magia narrativa dela, aliando com redes sociais, aliando com o que ela passa até pro lado social dela, e por aí vai. Perfeito. Então, o que na metafísica se fala muito? Procure estar com ambientes e pessoas que elevam vocês e não que diminuem a vibração de vocês. Os diários devem ser mandados até que dia da semana? Na segunda-feira. Que aí a gente gostou muito desse sistema de segunda-feira, tá? E devem conter também as práticas que vocês estão fazendo de autocuidado, as leituras que vocês estão fazendo.
e outras práticas que vocês acham que sejam relevantes. Então vamos supor, com as ideias que a gente colocou aqui hoje, que já foram bastante ideias, já foram várias. O que que eu tô fazendo? Eu escolhi fazer o meu próprio subliminal. Eu escolhi postar isso aqui sobre mim com esse objetivo. E aí depois, a cada final do mês, você vê o que tá melhorando, o que tá resultando nisso, tá? Então, com as práticas do banimento, vocês vão ver alguns efeitos colaterais. O primeiro efeito colateral que mais ocorre vocês verão que quanto mais banimentos vocês fazem, mais certas pessoas tendem a se afastar. Quanto mais você eleva a sua vibração, primeiro você vai ver uma tentativa da Matrix em diminuir a sua vibração. Então pode causar ali um caos no sentido negativo da palavra, para ver se você vai realmente ser persistente no seu dia a dia, nas suas práticas, tá? Isso é normal, você só continua, porque quando você pular de fase, você vê que aí sim, nossa, realmente eu consegui vibrar mais alto e não tem volta. As pessoas que estão vibrando mais baixo que você, quando você se eleva, quando você vibra alto, elas não conseguem te atingir. A única coisa que elas podem fazer é tentar te puxar para baixo, te puxar pro nível delas. Mas se você se eleva muito, chega um momento que elas não conseguem mais te atingir, elas não conseguem mais. Já não, você acaba tendo uma certa indiferença praticamente, porque você não se identifica mais com aquela narrativa. E quando você percebe que o mundo é feito de narrativas, você percebe que você consegue controlar a sua própria. Esse é o pulo do gato da magia do caos. O mundo é programável, as narrativas são programáveis. Natália, ultimamente tenho ficado mais sozinha, mas notei que fiquei mais tranquila e passando menos ataques. Sim, né? Exato. Tudo tem um lado positivo e um lado, digamos assim, negativo. Tem fase da vida que a gente vai ser mais o eremita, né? Ficar mais sozinhos mesmo. Bom, vocês têm alguma dúvida ou algo a falar ou acrescentar? Não? Tá todo mundo bem quieto, né? Depois do Tem carnaval. problema se. Perdão. Tem problema se o diário for um pouquinho longo? Defina longo, né? 100 páginas. Ai, já é um livro. Não, mais Pois umas é. 3 páginas. Não, 3 páginas normal. Não, assim, eu falo, tipo, por dia. A Natália. É a Natália que tá falando, né? Natália, então, depende de você. Se você acha que é necessário botar 3 páginas por dia, ok. Mas se você puder dar uma resumida quando for mandar, tipo umas palavras-chave, melhor ainda. Mas fica a seu critério. Se você realmente acha relevante. E outra questão também é colocar os sonhos de vocês que são relevantes, tá? Pro Coven, pra ordem, perdão. Pra ordem. Sonhos relevantes pra ordem. Ou seja, sonhou com alguém daqui, ou sonhou com algum guia, alguma coisa. Devo enviar o diário de todos os dias na segunda ou posso enviar o diário todos os dias? Não, você envia o diário semanal na segunda-feira. Antes a gente pedia o diário mensal, mas agora tô pedindo o semanal por questões de inteligência artificial.
Que eu sei que vai ter gente que vai deixar para o último dia do mês para fazer o diário todo. Então, eu prefiro ver semanalmente. Pode enviar semanal. Vou colocar os livros hoje. Quer dizer, o livro Vero hoje. E o outro Vida, eu preciso só terminar de dar uma leitura nele, mas ele tá quase completo já. Pode falar, Nana. Nath, eu vi que a Natália ela estava com uma dúvida, né, sobre o diário. Gente, o diário, ele é mágico, ele tem uma estrutura, tá? Então, ele não é um diário muito sobre, como foi o meu dia, o que eu estou pensando. Mas ele tem uma estrutura que vocês podem seguir. A Astra colocou no grupo do Telegram essa estrutura bem bonitinho. Então, tá lá o horário do banimento um, banimento 2, um sonho relevante do dia, prática mágica, como foi essa prática mágica. Inclusive, é bom que vocês detalhem como foi a prática mágica, o contexto de humor. Eu gostava também de colocar a fase da lua e, na verdade, eu colocava três banimentos, que eu gosto de fazer três banimentos diários. Eu colocava a fase da lua, então, exercício físico, se fez ou não, também colocava só para dar um sim ou não. Mas ele é muito mais focado na prática mágica, tá bom? Exato. Ela colocou a estrutura lá. Exercício do dia, horário banimento um, exercício mágico, por exemplo, imobilidade. Horário do exercício mágico, tempo de execução, como se sentiu durante a prática, houve alguma dificuldade ou superação? Horário do banimento 2, diários dos sonhos. Aqui colocar as palavras-chave, que se eu também for escrever meus sonhos, eu vou escrever um livro inteiro de cada. Extras: a leitura do dia, autocuidado, rituais do dia, outras práticas mágicas do dia. Então, sim, a gente está pedindo o ritual semanal perdão, estamos pedindo os diários semanais em vez de mensais. Práticas de reiki podem ser consideradas práticas de autodeificação? Sim, também sou do reiki. Costumo me auto-aplicar reiki todos os dias. Excelente, excelente prática. Perfeito. Bom, antes de irmos, gostaria de dar o exemplo de vocês da minha cliente Ruby. Não sei se vocês viram lá no YouTube, eu tenho diversos níveis que vocês podem, quem quiser, não é obrigatório, isso é quem quiser extra. Tem vários níveis no canal de YouTube que vocês podem acessar e que vocês podem se inscrever. O máximo que você chega pelo YouTube é no cliente diamante, no qual você consegue uma consulta mensal comigo e um ritual individual comigo. A consulta é mensal e o ritual. Perdão, deixa eu falar de novo que eu. É muita informação. No máximo no YouTube, você consegue chegar ao nível cliente diamante. Este nível te dá uma consulta semanal comigo pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui agora, e um ritual mensal, além de todos os rituais que são em grupos, além das alianças e além de acesso a todos os vídeos que estão no YouTube. No entanto, eu tenho uma cliente que foi além e ela se tornou a primeira cliente Ruby. E vou dizer para vocês que há algo nela que eu gostaria de trazer para vocês, que é a vibração dela e o projeto de vida dela e como que ela conseguiu chegar nesse nível, que realmente ela é a primeira e atualmente a única. Primeiro, sempre em toda consulta que a gente tinha, começou com uma consulta. Eu falei errado, né? Falei errado. Começou com uma consulta por mês e passou a ser a uma consulta semanal. Toda consulta com ela, ela falava. Eu perguntava como que você está e ela falava: estou cada vez melhor.
Então você vê aí o nível de vibração dela. Segundo, ela tinha um projeto. Então, ela não veio de uma forma totalmente aleatória para abrir carta para qualquer coisa, não. Ela tinha um projeto. E ela usou o baralho, ela usou os especulares e ainda usa para cada vez mais chegar ao projeto que ela deseja chegar. E, além disso, também, uma outra questão que diferencia muito o que ela faz é que ela reconhece tudo o que ocorreu de bom, de positivo, ela reforça isso, mas ela sempre enxerga além, enxerga o potencial. Então, ela usa a gratidão como uma ferramenta para depois ela pular para aquilo que é ainda melhor. Então, a cada nível que ela vai aumentando, obviamente, outras atividades vão surgindo, outras dificuldades vão surgindo. Por exemplo, quando você consegue uma Ferrari, agora você tem que pagar mais pelo seguro da Ferrari. Né? Assim, outras dificuldades vão surgindo, outras pessoas vão surgindo. Só que ela vai aumentando. E a postura dela que fez com que trabalhar com ela fosse algo positivo, fosse tão bom e desse tantos resultados tão rapidamente. Porque ela realmente segue aquela forma de gratidão, mais uma postura positiva, mas também uma postura de resolver e fazer e de ver as partes tanto espirituais quanto as partes práticas. E perdão, o diamante é uma vez por mês a consulta. E ela que é a rubi, que é uma vez por semana, que é único, algo único. Mas realmente tem assunto, né? Não abre a carta só para abrir carta, porque realmente, como eu falei, ela tem um projeto de vida. E aqui no nosso Coven, na nossa ordem, nós temos também um projeto de vida. E qual que é o grande projeto da ordem? Você se tornar a sua melhor versão e ao mesmo tempo você criar algo novo. Nós queremos que você expanda o universo da magia do caos. Não é que, vou expandir aqui, criar meu próprio sistema e vou esquecer a espécula. Não é isso. É que nós consigamos nos retroalimentar. Nós queremos um mutualismo. Meu maior desejo é isso. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar? Sem dúvidas da minha parte. Nada, que eu falei bastante hoje, viu? Eita que eu falei. 1h20. Então tá bom, vou editar esse vídeo aqui só porque eu falei tanto. Vim e fui na parte final ali. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Reflitam bastante se isso é realmente para vocês, se este é o caminho que vocês querem, tá bom? E a gente espera na próxima segunda-feira o diário de vocês. A não entrega do diário para nós significa desistência. Pode falar, Sérgio. É Sérgio, né? Falei correto. SRG. Pode falar SRG. Pode falar. Não tá dando pra ouvir. Então o microfone tá fechado. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, pode falar. É, só uma pergunta. Quem vem em um processo de densificação, que vocês estão falando muito de elevação, e eu venho muito num processo de densificação pelo trabalho da mão esquerda.
poderia estar atrapalhando de alguma forma a egrégora e o trabalho da ordem, ou não? Não, né? A gente é muito do mão esquerda também. Eu digo dentro desse processo momentâneo de elevação da força da egrégora, vamos colocar assim. Eu estou entendendo muito a egrégora buscando elevar a força primeiro do pessoal, para que talvez depois venha fazer essa questão da mão esquerda. Que É, eu atualmente estou num processo reverso. quando a gente fala em elevar, a gente fala em você ter sua melhor versão da vida que você quer, né? Beleza. O processo da mão esquerda, por si só, ele já presume a autodeificação, inclusive. Tem um livro muito bom do Aquino chamado Black Magic, que ele fala muito sobre o processo da mão esquerda e de como ele enxerga, que é bem próximo de como a gente enxerga também, que é o processo de autodeificação, que é o processo de você se tornar o seu próprio Deus. Certo. Isso é pura mão esquerda, né? Criar um novo sistema, pura mão esquerda. Valeu. Alguém mais quer falar alguma coisa? Elevar sua força dentro da perspectiva que você traz. Quais processos de bem-estar a sua densidade prega? Essa é uma boa perspectiva. Ok, então até a próxima semana. Espero que vocês gostem bastante dessa parte de mobilidade. Vejo vocês. Tchau, tchau.